Bom dia a todos, bom dia na paz do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos na sua presença. Sinta-se privilegiado. Se você está aqui nesta manhã, assentando esses lugares que eu posso considerar que são lugares sublimes, eu não sei para você, para mim são sublimes. Então se você se assenta num lugar sublime aqui é porque o Senhor te escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Nós estávamos perdidos, sem perspectiva alguma. E o Senhor nos amou, nos resgatou, nos colocou num lugar seguro, nos chamou de filhos e disse: você é meu e eu te escolhi, e ponto final. Independente das adversidades da vida, as agruras dessa vida, todos os momentos, as circunstâncias, independente das circunstâncias, o que revela se nós somos um verdadeiro cristão é como nós reagimos diante das circunstâncias. Não é o quanto você sabe sobre Deus, não é o quanto você sabe sobre a Bíblia, é como você reage no momento difícil, no momento de maior adversidade da sua vida. Todos estão de olho em você. Esses dias eu falei uma frase lá no pequeno grupo, eu gostaria de repetir para vocês, que é o seguinte: quando você nasceu, todos sorriram, só você chorou. Viva uma vida que quando você morrer, todos venham chorar e só você venha sorrir. Amém? Essa é a vida que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Esta manhã nós estamos aqui para falar acerca do amor do Senhor, da graça do Senhor, da alegria em servir ao Senhor. E eu estou aqui nessa manhã para enfatizar que Deus existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vocês creem nisso? Essa é a palavra do Senhor nessa manhã. Curva a sua cabeça. Senhor, na Tua presença nos colocamos nesse momento. Mentes e corações cativos ao trono da Tua graça. Que nesse momento nenhum pensamento periférico roube de nós aquilo que o Senhor tem reservado para o nosso coração. Que esses momentos que já desfrutamos a Tua presença, Senhor, através das canções, através do testemunho, através de tudo que foi testificado aqui, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus, sairmos daqui nessa manhã, Senhor, cheios, Senhor, da Tua graça, cheios da Tua presença, cheios de convicção, cheios, ó Senhor Jesus, de toda, Senhor Jesus, graça do Senhor, para que possamos viver a nossa vida na totalidade do Senhor. E pedimos, ó Senhor, que nessa manhã a Tua palavra, Senhor Jesus, tenha primazia em nossa vida. Que não seja meramente um discurso ou uma erudição, mas que seja, Senhor, a palavra vinda do trono da Tua graça ao nosso coração nesta manhã. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Como é bom, irmãos, poder estar na presença do Senhor. Nós estamos em uma série de mensagens, que é 6 semanas de adoração para 12 meses de sobrenatural. Nós já temos vivido e vivenciado coisas sobrenaturais, e cremos que Deus irá fazer ainda imaginamos ou pensamos, porque o versículo chave diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano ainda o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. É isso que o Senhor tem reservado para você. O melhor do Senhor está por vir ainda. Talvez você está aqui nesta manhã regozijando de alegria ou triste por alguma ocasião que aconteceu na sua vida, mas eu quero dizer para você que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E é por isso que nós colocamos a presença do Senhor, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor estará corroborando para isso nessa manhã, para que nós possamos entender que há promessas, essas promessas são para nós, são para os dias atuais, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, quando nós testificamos acerca das coisas do Senhor, nós não falamos somente dos acontecimentos passados, mas falamos também dos acontecimentos futuros e do acontecimento presente. O acontecimento presente é o milagre da vida que está acontecendo nesse momento na sua vida. Você acordou nessa manhã, você está vivo. Os teus órgãos vitais estão em perfeito funcionamento, sua mente está em perfeito funcionamento, o seu coração está batendo. Você está respirando, então há um motivo de um milagre nessa manhã. Você é um milagre do Senhor nessa manhã. E nós vamos estar nesse tema de hoje, que é Deus, Ele existe? Quem Ele é? Muitas pessoas conhecem a história de Jesus. Vamos fazer uma pequena síntese para que você possa entender. Nós que cremos na Trindade, que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia também nos dá respaldo a isso. Então, quando nós falamos sobre Jesus, Deus e Espírito Santo, nós sabemos que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A nossa matemática, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, não é? Na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1.
Porque a Trindade é representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E isso nos dá essa convicção, porque quando Jesus foi batizado, olha quem estava presente no batismo de Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, uma voz tonitruante do céu que disse assim: esse é meu filho amado, em quem muito me comprazo, ou quem tenho prazer, em outras traduções. O Pai. O Espírito Santo desce em forma de pomba. E Jesus, na pessoa de Jesus, estava sendo batizado por João Batista para que se cumprisse a sua palavra. Então, Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali presentes. A Trindade estava presente. Então, quando nós falamos sobre Jesus, sobre Deus e o Espírito Santo, nós estamos falando da mesma pessoa, na mesma ação, na mesma graça. Os anjos também afirmam constantemente. Os anjos, eles não dizem santo, eles dizem santo, santo, santo. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são entronizados e são glorificados constantemente pelos anjos. E nós somos seres inferiores aos anjos, mas nós temos um privilégio, que nós somos alcançados pela graça do Senhor. Nós somos vivificados no Senhor. Nós fomos redimidos no Senhor. O anjo nunca foi redimido, mas nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Isso nos dá essa garantia, essa certeza que a Trindade se faz presente em nossa vida, que o Espírito Santo de Deus continua atuante na nossa vida, que nós somos seres abençoados por Deus, que nós somos privilegiados no Senhor, por desfrutarmos das bênçãos do Senhor e por sermos escolhidos pelo Senhor. Que esse versículo se torne realidade em nossa vida. Que essas palavras que nós estamos proferindo aqui constantemente nesses púlpitos e em todas as nossas celebrações, que seja uma palavra viva, real, na sua vida e na minha vida a cada instante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e não penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. É isso que Deus está fazendo em nossa vida. Aquilo que nunca foi feito. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus é capaz de fazer e realizar. Então que esta manhã seja a manhã do milagre, a manhã de uma celebração ao Senhor. Amanhã que nós vamos estar aqui também participando da ceia do Senhor, comendo desse pão e bebendo desse cálice, reativando a nossa mente, lembrando do sacrifício vivo do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício vicário do Senhor. Então que essa palavra, Senhor, possa falar no seu coração e no meu coração nesta manhã. Eu quero que vocês abram suas Bíblias. Aquele que não está com a Bíblia, nós vamos projetar no telão o versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Artigo, Hebreus, seção 11, subseção 6. Quem faz direito aqui vai entender o que falei, né? Eu não faço direito, mas a Bíblia, por isso que tem versículo, capítulo. Artigo, seção, subseção. Então acredite, se vocês acreditam nas leis, se vocês cumprem as leis, por que não cumprir a lei de Deus, do Senhor? Que é o artigo, seção e subseção. Então que nesta manhã o artigo é Hebreus. Seção 11, subseção 6. Todos encontraram? E a palavra do Senhor diz, categoricamente, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário de quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e recompensa os que os buscam. Sem fé, a fé, em algumas traduções, diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas tem uma tradução de Alfred de Isaac que me chama muita atenção, que é a firme base sobre a qual está fundada a nossa alegre antecipação das boas coisas vindouras e convencendo-nos por evidência da realidade das coisas invisíveis. Isso é uma definição de fé. Você está acreditando naquilo que não existe, que você não pode enxergar. Desculpem, queridos. Então, o que nós vemos nesse versículo? Nós vemos dois fatos a respeito de Deus. Primeiro fato é que Ele existe. Vocês concordam comigo? Deus existe. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário de quem se aproxima dEle, creia que Ele existe. Nós não estamos aqui nesta manhã, eu tenho certeza disso, que você não está servindo a Deus pelo medo do inferno. Você está servindo a Deus porque você ama a Deus, não é? Porque o Deus que nós apregoamos aqui é um Deus amoroso, é um Deus de paz, é um Deus resgatador, mas também é um fogo destruidor. Mas isso depende das circunstâncias. Mas o Deus que nós apresentamos essa manhã é o Deus da graça. O Deus que alcança a todos, o Deus que dá graça a todos. E nós estamos falando que aquele que crê nesse Deus deve
Quem se aproxima de Deus tem que crer. Engraçado que nessa semana, foi essa semana? Foi essa semana mesmo. Eu estava falando com um pastor, muito amigo nosso. Ele me disse o seguinte: eu fiquei recluso 3 dias dentro de uma igreja. Eu me tranquei dentro de uma igreja, jejuando e orando. E a minha expectativa, ele disse a mim, é que quando eu saísse daquele lugar, eu sairia cheio de poder. Ele falou para mim assim, olha, a minha intenção, eu vou ficar 3 dias, não vou comer, não vou beber, só vou orar. Ele falou, que decepção quando eu saí de lá, porque o pior de mim apareceu. Aí eu disse para ele, é impossível você chegar diante da luz de Deus e o pior de você não aparecer. Tem pessoas que às vezes estão buscando tantas coisas da parte de Deus, mas para o seu benefício próprio. Eu quero dizer para você que se você se aproximar da luz que é o Senhor, o pior de você vai aparecer. Mas é para conserto. É para trazer vida, não é para humilhação. O pior de você vem à tona não é para você ser humilhado ou tão pouco exposto. É para que você creia que Ele existe, para que você entenda que Deus existe. Então, diante da luz do Senhor, o pior de nós irá aparecer, mas é para ser consertado, é para ser refeito. E quando nós nos colocamos diante de Deus, parece que nós sentimos a nossa pequenez. Mas eu quero dizer para você que o Senhor criou você abaixo dos anjos, mas dotado de graça, de sabedoria, de poder de escolha. Então é por isso que você está aqui nessa manhã, você escolheu o melhor. A melhor parte, estar na presença de Deus, porque o melhor lugar do mundo, sabe qual é? É os pés do Salvador. É os pés da cruz, é o melhor lugar do mundo. Primeiro ponto, vamos falar sobre 2 fatos a respeito de Deus. O primeiro é que Ele existe, isso é inegável. O segundo, que diz assim, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e recompensa. Quer dizer, é possível conhecer algo da natureza de Deus. Não é somente você crer que Deus existe, mas agora Ele também é galardoador, Ele recompensa aqueles que creem nele. Muitas pessoas não se apropriam das bênçãos de Deus, porque não sabem também os seus direitos. Eu quero dizer para você que se você tem alguma dúvida a respeito dos seus direitos, leia o testamento que Jesus deixou para você. Jesus deixou um testamento. Tem um Antigo e um Novo Testamento. São os direitos e deveres que estão contidos na palavra de Deus. Muitas pessoas defendem veemente a palavra de Deus, mas nem todos leram toda essa palavra e sabem tudo que está contido nesta palavra. São verdades profundas, ditas em estilo poético, ou seja, de uma forma de demonstração, mas uma verdade profunda da palavra de Deus. Mas para você crer, que você possa crer nisso, você tem que conhecer a palavra. Você tem que ler, você tem que entender. A fé em Deus é o requisito fundamental para a verdadeira adoração. Nós falamos muito sobre adoração, mas o requisito fundamental aqui é a fé verdadeira no Senhor. Nós já falamos aqui que adoração não é música. As pessoas dizem assim, agora é o momento da adoração, nós vamos cantar. Não, são instrumentos que você pode utilizar para a adoração. Mas a adoração ao Senhor, de um motivo principal na nossa vida, é o nosso estilo de vida que nós prestamos ao Senhor. E o nosso serviço também faz parte disso. Mas nós temos que entender isso, que esses 2 fatos que a palavra diz, que nós temos que crer, mas entendamos também que o Senhor tem recompensa para nós. O Senhor tem recompensa para você nessa manhã. Que bom, né? Que bom. Alguém pensou assim, hoje é só cajadada, é só lei. Lei. É fácil pregar a lei. É fácil pregar a lei. Já preguei muito a lei. Não pode, não faça tal. Mas quando a gente vai pregar a graça, que absurdo. A graça é uma coisa absurda, gente. Jesus, a graça chove na sua casa, na casa do justo, e chove no pedófilo também. Tem alimento lá e tem na sua também. Poderia chover só na sua, mas isso chama-se graça do Senhor. Todas as dispensações foram falíveis, mas existe uma dispensação que nós estamos vivendo agora, que é uma dispensação infalível, que chama-se dispensação da graça de Deus, onde todos nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa, o alcance do Senhor a todas as vidas. Por quê? Porque a dispensação da inocência não foi suficiente. A dispensação da consciência também não. Dos profetas também foi falível. Dos patriarcas também não funcionou. Nada disso funcionou. Porque era impossível cumprir a lei. Os requisitos da lei eram impossíveis para um homem cumprir. Então Jesus vem para abolir tudo isso e nos traz a dispensação da graça, onde todos têm acesso ao Deus trino e triunfante que reina nesse lugar.
Esta palavra, todas as palavras ministradas nesse púlpito aqui é uma palavra cristocêntrica. É Jesus Cristo no centro de todas as coisas. Se nós tirarmos Jesus Cristo dessa palavra, ela só será somente filosofias vãs. Mas nós estamos falando de um Cristo vivo e real, que se entregou por nós e que está presente no meio de nós. Se nós não entendermos isso, que Ele é Deus verdadeiro e se faz presente no nosso meio, nós estamos perdendo um tempo da nossa vida. Porque você não sai na sua casa na expectativa, o que vai acontecer lá, o que vai ouvir, o que vai ter no café. Você sai na expectativa de adorar a Deus. E as demais coisas são consequências de uma adoração genuína. Toda vez que nós nos colocamos na presença de Deus com uma adoração genuína, o que nós recebemos da parte de Deus é uma consequência de uma adoração genuína. Então que na sua vida seja uma consequência, que não seja uma troca. Não faça barganha com Deus, não queira barganhar com o Senhor. Eu vou fazer isso para que o Senhor me dê isso. Não. Faça deliberadamente. Tudo que você fizer, faça deliberadamente ao Senhor, para que o Senhor possa, com a sua graça e amor e bondade, retribuir a você. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Primeiro ponto que nós vamos estar mencionando hoje, que o nosso tempo hoje é escasso, nós temos ainda a celebração da ceia. Primeiro ponto é o seguinte: a adoração aceitável exige que o Deus verdadeiro seja conhecido. Adoração aceitável exige que o Deus verdadeiro seja conhecido. É de suma importância que o Deus seja conhecido. Muitas pessoas guardam para si. Eu tenho uma frase aqui, acho que quando eu morrer vocês vão lembrar disso. Que coloca lá, hein? Uma foto minha e coloca a frase lá. Ah, tem tantas frases, né? Mas se nós começarmos a observar a adoração verdadeira e que Deus se faça conhecido. Olha, queridos, eu vou ser sincero com vocês. Fugiu da minha mente agora o que eu ia dizer. Não tem importância. Não tem importância. Se fosse tão importante assim, estava patente na minha mente. Então, deixa para lá essa frase aí. Tem pessoas que quando esquecem a letra da música choram, né? Tem outras pessoas que às vezes tem uma forma de disfarçar também. Eu não sei disfarçar, mas eu sei uma coisa eu tenho certeza, é que Deus está presente nesse lugar. A alegria do Senhor é a nossa força, queridos. A presença do Senhor é que nos faz a cada manhã nos levantar, a cada manhã estar aqui pela manhã. Você poderia estar no aconchego do seu lar, não, mas você preferiu a melhor parte. Você está na casa do Senhor. E não é porque o Marafon vai ministrar, não. É porque as palavras que saem daqui desse altar, e assim como também as palavras que saem das pessoas, bocas cheias de Deus, do Espírito Santo de Deus, são palavras de vida, palavras que te elevam a sua alma, que te elevam ao mais alto apogeu da sua fé, que não te colocam para baixo, mas te elevam na fé. São essas as palavras que são proferidas nesse altar. Então vamos considerar, se Deus tem que ser conhecido, nós temos que fazer com que as pessoas acreditem em Deus, mas conheçam a Deus. Um fato interessante que aconteceu foi com Paulo. Quando Paulo estava em Atenas, Paulo, indo das suas viagens missionárias, quando ele estava em Atenas, ele foi até Areópago, e ele percorreu a cidade, e lá estavam os epicureus, estavam os estoicos, que eram os filósofos da época. Existiam muitos. A cultura greco-romana havia atingido a cidade de Atenas, enfim. Éfeso também, uma cidade que a cultura greco-romana, ela atingiu de uma forma assim, fantástica, para eles na época. Então eles acreditavam muito nas filosofias. E eles eram pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates. Antes das teorias de Sócrates, tinha a teoria dos epicureus e os estoicos. Então eles criam em tantas coisas, né? Os epicureus acreditavam que, eu até anotei aqui, que isso é interessante, o epicurismo é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade. Então eles pregavam que o prazer, se você alcança o prazer, não importa a forma que você alcança o prazer, esse é o epicurismo. Então, os filósofos da época, você quer alcançar o prazer, faça aquilo que você gosta de fazer, sem consequências. Nós sabemos que tudo tem uma consequência na nossa vida, não é? Tudo tem uma consequência. Nós temos outra visão disso. Enquanto que os estoicos, isso se você for ler lá em Atos capítulo 17, vocês vão entender, a leitura é longa, eu vou fazer uma síntese do acontecimento lá.
Então, isso na leitura vocês vão ver os estoicos, os epicureus. Então, os estoicos é um movimento filosófico que surgiu na Grécia Antiga e que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando todos os tipos de sentimentos externos. Então, os estoicos acreditavam que o conhecimento é só através do conhecimento. Então, ignora qualquer coisa agora que o conhecimento que vai te levar a isso. Então, Paulo está diante desse cenário. Ele está agora em Atenas. E ele percorrendo a cidade, diante desses filósofos, que eles acreditavam muito nessas filosofias, acreditavam em muitos deuses, e ele estava lá para falar agora acerca do Deus que ele acreditava, do Deus que ele cria, o mesmo Deus que você acredita, o mesmo Deus que você está professando a sua fé. Mas ele precisava uma forma de anunciar esse Deus. No meio de tanta gente, tantos intelectuais, tantos filósofos, como fazer? Aí ele alcança uma forma. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes são contra algumas palavras contextualizadas. Tem pessoas que dizem assim, não, a palavra tem que ser por revelação, esse negócio de contextualizar. Contextualizar é você pegar um acontecimento agora futuro e você colocar Jesus como resposta dele. É o que Paulo fez. Isso é antigo. Paulo, diante de todos esses intelectuais no Areópago, ele diz assim: eu estava passando pela cidade e eu vi inúmeros monumentos, dizendo, monumentos prestando reverência a vários deuses, mas eu encontrei um monumento que diz ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E ele diz, é acerca desse Deus que eu vou anunciar para vocês. Aconteceu na cidade de Atenas, isso não está na Bíblia, mas é história. Aconteceu uma epidemia que dizimou aquela cidade. E eles recorreram a todos os deuses que eles conheciam. E não foi suficiente. Nenhum deus pôde atender. Então, eles recorreram na época a um filósofo chamado Epimênides. O Epimênides ele era poeta, filósofo e também resolvia situações difíceis. Então ele disse o seguinte, olha, já que nenhum Deus foi capaz de resolver essa situação, vamos recorrer ao Deus desconhecido. Quem sabe ele terá misericórdia de nós e cessará com essa peste. E foi exatamente o que aconteceu. E eles erigiram um monumento ao Deus desconhecido. E Paulo diz, é acerca desse Deus que eu vou anunciar para vocês. Quando surgirem as oportunidades na sua vida, você talvez fique pensando, mas que argumento que eu vou utilizar para falar de Deus? Fale aquilo que as pessoas não têm, aquilo que você possui na sua vida, é a convicção da fé em Jesus Cristo que você tem. Você só compartilha aquilo que você tem convicção, irmão. Se você não tem convicção, você não compartilha. É a mesma coisa indicação, você só indica alguém para um serviço se você tem confiança no serviço. Você só fala acerca das coisas de Deus se você crê que Deus existe. Aí Paulo pega daquela circunstância e deixa aquelas pessoas até mesmo, poxa, quanto conhecimento. E muitos creram, hein? Muitos creram. A palavra, lê lá, Atos 17, vocês vão ver lá, quando ele está lá em Atenas. Muitos creram na palavra de Paulo, porque ele pegou um momento, um fato contextualizado e apresentou o Senhor, Jesus Cristo, para aquelas pessoas. Então Deus pode estar proporcionando na sua vida também situações para que você apresente o Deus que você crê. Mas para que você faça isso, é necessário que você creia que Ele existe. Ah, mas pastor, eu não posso crer num Deus que eu não posso tocar. Você sabe por que você não toca em Deus? Você sabe que Deus é criador do sol, não é? Sem um aparelho ou um óculos muito potente, você não consegue ver a luz do sol, consegue? Você consegue? É uma criação de Deus. Agora você quer ver Deus? Deus, Ele ofuscou a sua glória para poder estar no meio de nós, para nos mostrar um pouco da sua glória. Ele poderia dizer, não, eu sou tudo isso. Não, manda Jesus, e Jesus ofusca toda a sua glória, porque Ele é Deus. E Ele ofusca a glória para estar no meio de nós. Olha que amor de Deus, ofuscar a sua glória para estar no meio de nós. É isso que o Senhor fez. Os céticos daquela época, lá, naquele contexto que Paulo estava vivendo, os céticos, eles diziam que os cristãos
simplesmente inventaram a Deus. Ah, não, eles inventaram a Deus. E a religião é uma forma deles proliferarem esse entendimento que eles acham. Então eles inventaram um Deus, assim como nós temos também monumentos a inúmeros deuses, criaram um Deus, e agora através da religião é a forma de proliferar isso. Esse era o pensamento dos céticos. Mas o Romanos capítulo 8, verso 7 nos diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. A palavra do Senhor diz que estejam irrepreensíveis diante do Senhor, corpo, alma e espírito. Mas eu quero dizer uma notícia para você nessa manhã. O seu espírito é a parte que conhece a Deus. A sua alma está relacionada aos seus sentimentos, às suas emoções. Mas a sua carne, essa nunca muda. Deus muda o caráter. Deus muda as situações, mas carne nunca muda. Ô pastor, saí da minha casa para ouvir isso? Sim. O teu espírito pode ser engrandecido, porque se você alimenta o seu espírito, é a parte que conhece a Deus, é a parte que desfruta de comunhão com Deus, é a parte que entende a Deus, é a parte que consegue viver a intimidade com Deus, e as suas emoções equilibradas também em Deus, você consegue ter uma vida plena em Deus. Mas a sua carne, se você alimentar, a sua carne, ela tem a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, herdada lá do Éden, de Adão, da queda de Adão. Então a natureza pecaminosa que está em mim e está em você, a partir do momento que você alimenta essa natureza pecaminosa, o velho homem vem à tona e ele domina. Mas Paulo disse o seguinte: a minha carne, ela está mortalmente ferida, ela não está destruída, ela está mortalmente ferida. Então, quando alimento o meu espírito, a parte que conhece a Deus, que vive esta comunhão com Deus, eu consigo sobrepor a minha carne. Os meus desejos não me dominam mais, mas o que domina a minha vida é a vontade perfeita de Deus sobre a minha vida. Se nós entendêssemos essa verdade, diminuiria as filas aqui na igreja quando nós pedimos a oração. As filas são enormes e as pessoas são as mesmas, porque não conseguem vencer a carne e o pecado. Eu quero dizer para você, só tem uma receita para vencer o pecado, o diabo, a carne, o pecado: é a oração, é o jejum e o conhecimento de Deus. Ah, eu vou me aprofundar nos estudos. Não somente aprofundar-se nos estudos, porque tem pessoas que às vezes se aprofundam tanto nos estudos que se tornam céticos. E tem pessoas que não estudam nada, que são ignorantes. Mas o Senhor diz através da sua palavra que a equidade do Senhor seja notória, ou seja, que o equilíbrio do Senhor seja notório. O nosso equilíbrio, que rege a vida de um cristão, é o equilíbrio. Você tem que crer que Deus existe, que Ele é capaz de realizar coisas, mas você também não pode ser aquele extremista. A própria palavra do Senhor, não sou eu que estou falando. A palavra de Deus diz assim: não sejais demasiadamente justos, e também não sejais demasiadamente ímpios, injustos. Quer dizer, a partir do momento que você se acha que você é portador da justiça, você começa a enxergar as pessoas como pessoas inferiores perto de você. E eu quero declarar nessa manhã para você uma verdade bíblica: a sua injustiça é semelhante ao trapo de imundícia. Eu não serei julgado pela justiça humana, eu serei julgado pela justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, a justiça de Deus é agradável. Por que tantas pessoas vivem as suas vidas? Parece que o nanismo, parece que as pessoas não conseguem se desenvolver na fé. Eu já falei isso, lá fora, do portão para fora, você consegue alçar voos altaneiros, mas aqui dentro parece um anão espiritual. Raso no entendimento das Escrituras, raso na comunhão com Deus, raso na afinidade com as coisas de Deus, e raso na intimidade com Deus. A palavra de Apocalipse, quando o Senhor diz assim, ó: algumas pessoas se apresentam diante de Deus e dizem assim, diante do trono de Deus: em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu expulsei os demônios. E a palavra do Senhor diz àquelas pessoas: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. A palavra conheço aí vem de ginosco. Conhecer é conhecer como se fosse o conhecimento de um homem com uma mulher, é a intimidade. Deus está dizendo assim: aqueles que fazem em meu nome, mas que não têm intimidade comigo, Deus não os conhece.
Porque o Senhor tem compromisso com a palavra dEle. Não pense você que você vive uma vida dissoluta. E só porque você ora por alguém e é curado, é porque Deus aprovou a sua vida dissoluta. Não, Ele está aprovando a sua palavra. Ele está confirmando a sua palavra. Ele confirma com a palavra. Se foi dito na palavra, Ele vai confirmar com a palavra, mas não com pessoas. O compromisso com Deus é o compromisso mantido através da santidade. A única coisa que nos releva até Deus, que revela a Deus na nossa vida, chama-se santidade. E eu sempre digo, irmãos, parece repetitivo, mas eu tenho que enfatizar: se você ama a santidade, você odeia o pecado, e vice-versa. Se você ama crianças, você odeia aborto. Não tem como amar os dois. Se você ama afrodescendentes, você odeia o racismo. Se você ama judeus, você odeia o holocausto. Agora, se você ama a santidade, você odeia o pecado. É impossível amar os dois, é impossível flertar com as duas coisas. Ou você ama a Deus e coloca a sua vida diante de Deus em totalidade, ou você flerta com esse mundo e viverá as atrocidades que o mundo tem a oferecer. Mas Deus está nos oferecendo nesta manhã a sua graça, o seu amor. Tudo que você adorar que não é o Senhor vai destruir a sua vida. Tudo. O dinheiro pode te destruir, um relacionamento pode te destruir, uma amizade, achando que a amizade verdadeira pode te destruir. Você pode se decepcionar a qualquer momento, mas se você adorar a Deus, Ele não vai te decepcionar. A palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos injustos, Ele permanece justo e fiel para conosco. É esse Deus que eu estou falando nessa manhã, é esse Deus que quer se fazer conhecido na minha e na sua vida. Olha a missão de Paulo. A missão é fazer conhecido Deus. Há poucos dias nós estávamos em uma aula, eu e minha esposa, e eles falavam acerca da missão. Existem pelo menos 3 tipos de missão: a missão pessoal, a contributiva e a universal. A missão pessoal é o seguinte: eu vou me alimentar para que eu possa crescer pessoalmente. Para mim, é um conhecimento para mim, eu preciso disso. A missão contributiva é a missão que vai atingir as pessoas que estão ao nosso redor. Não, isso é bom para mim, mas eu quero que as pessoas que estão próximas de mim sejam alcançadas. Então é uma missão contributiva. Ela deixa de ser uma missão pessoal. Mas existe uma missão chamada missão universal. Sabe qual é a missão universal? É a dos apóstolos. Eles apregoavam Jesus e chegou até nós hoje. Hoje o mundo inteiro conhece Jesus através da palavra dele. E sabe quem foram os responsáveis? 12 homens imperfeitos. Imperfeitos. Para nossa qualificação, imperfeitos. Um carregava a espada, fazia parte de uma religião ainda que ele ainda carregava a espada, que era Pedro. Quando ele quis defender Jesus, ele cortou a orelha de Malco. Orelha porque o cara tirou a cabeça fora, porque ele tinha boa mira e eu acho que ele ia no pescoço certinho. Tá? Não é cara na orelha, o cara se afastou na hora, eu faria o mesmo. Mas ele vem de uma religião que embanhava a espada, até ele ter um conhecimento pleno em Deus, se encontrar com Jesus e ter um encontro real com o Senhor. Aí começa a mudar a mentalidade de Pedro. Em uma única pregação, 3.000 pessoas agregaram e conheceram o Evangelho através de Pedro. Por quê? Porque Pedro tem essa representação na vida do cristão e no cristianismo. Porque Pedro, ao contrário de Judas, ele se arrependeu dos seus pecados. E Judas teve remorso. Remorso é diferente de arrepender, querido. Ambos tiveram a mesma chance. Mas um foi movido pelo remorso e outro pelo arrependimento. Eu vou propor uma história para vocês. Eu não sei porque o Senhor coloca isso no meu coração, mas eu tenho que falar. Havia um homem, e ele, em uma desavença com um vizinho, ele entrou numa briga corporal, e naquela briga, lá naquele momento que estavam com os nervos à flor da pele, ele matou uma pessoa. E imediatamente ele fugiu da cena do crime, para não ser pego em flagrante. E ele fugiu para um outro país. Aí o que aconteceu? Passaram-se meses, anos. E aí, através das investigações, as pessoas foram mapeando, chegaram até esse indivíduo. Prenderam ele e colocaram ele na cadeia. Quando chegaram na cadeia, ele estava sentado, triste, cabisbaixo,
E as pessoas começaram a olhar para ele e perguntavam: será que ele está arrependido ou será que ele está com remorso? Porque se ele não fosse pego pela polícia, ele estaria até hoje lá. É remorso. O arrependimento confessa. Quem se arrepende, confessa. Eu estou arrependido. E não existe arrependimento sem confissão. E nesta manhã o Senhor fala ao meu coração, ao seu coração: é preferível você confessar uma tentação do que confessar um pecado. Pecado é pesado, hein? Então é preferível, se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, Deus, o Deus que nós estamos apregoando nessa manhã, Ele é um Deus suficiente para mudar o quadro da sua vida. Mas que a sua vida não seja regida pelo remorso, mas pelo arrependimento. Arrepender-se é deixar de fazer. Jesus, quando abençoava as pessoas e curava as pessoas, ele disse assim: vai e não peques mais. Ele não está falando da reincidência, ele está falando: vai e não peques mais. Tá? Você caiu num buraco hoje, quando você passar amanhã, você sabe que ali tem um buraco, eu não posso cair nele novamente. O Senhor coloca isso no meu coração, porque nós estamos falando aqui acerca da santidade de Deus. Ah, mas vocês são muito religiosos. Eu prefiro ser religioso. Ah, você é muito quadrado. Eu prefiro ser quadrado do que redondo. Porque redondo você chuta para onde você quer, o quadrado não. Chuta um quadrado para você ver. La pelota quadrada, lembra do Chaves? Pelota quadrada? É. Prefiro ser uma bola quadrada, uma pelota quadrada. Porque você chuta e ela permanece no mesmo lugar. E nós somos assim. Nós temos resiliência, irmãos. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil um pastor? Não faz muito tempo eu fui numa loja de instrumentos musicais para comprar um instrumento. Eu disse assim: eu quero comprar o nome da igreja. Ele disse assim: nome da igreja não. Nós não vendemos para nenhuma igreja aqui. Se for no seu nome, no nome dele, estávamos em 3 pessoas. Qualquer nome aqui eu vendo. Para a igreja não. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu. É fácil. Um dia eu fui numa consulta médica e quando disse que era um pastor, eu virei um motivo de escárnio. Você estava comigo, né, irmão? Cardiologista? Um super cardiologista. Pode ser no conhecimento humano. Para mim, começou a desdenhar por ser pastor. Então, qual é a mentalidade aí fora? Pastor, ladrão. Padre, pedófilo. Não, não. Um pastor verdadeiro é aquele que dá vida às suas ovelhas. É aquele que se coloca no aprisco. E quando ele vê uma ovelha em perigo, ele avisa. Ele avisa. Nós aqui, cada um somos responsáveis por cada um. Nós nos responsabilizamos por pessoa, mas quando vemos filho dos nossos irmãos ou qualquer outra pessoa em perigo, nós não avisamos. Nós ficamos calados. Olha, eu já tenho a minha família para cuidar. Eu quero dizer que aqui é uma comunidade, nós estamos cuidando um dos outros. Aí se alguém dizer assim: vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha, aí é problema seu. Mas o que o Senhor requer de nós é o seguinte: se você ver o seu irmão caído, ajude-o a levantar. A fé dele está abalada, ele já não está mais acreditando em Deus, ajude-o a crer. Eu sei que nessa manhã tem gente decepcionado. Eu não preciso ter dom de revelação, viu? Tem gente que fala assim: o Senhor está me mostrando. Não está mostrando nada. Eu sei que tem pessoas decepcionadas. Eu sei que tem gente com dor de cabeça. É lógico, no meio de uma quantidade de pessoas dessa, um ataque cardíaco, uma dor de cabeça tem que ter. Mas eu sei que tem pessoas decepcionadas aqui. E sabe por quê? Eu vou falar uma decepção que eu me decepcionei algumas vezes. Quando as minhas orações não foram respondidas. Eu fiz uma oração, o Senhor não respondeu. Aí eu jejuei, o Senhor não respondeu. E eu me decepcionei. Eu quero dizer para você: Deus ouviu a sua oração. O fato dele responder ou não, não quer dizer que ele não ouviu a tua oração. Talvez seja um impedimento. A oração de Daniel foi impedida. Nos ares ali, haviam demônios, potestades que impediam essa resposta de chegar até Daniel. Talvez seja impedida, mas talvez sejam desejos mesquinhos que você está pedindo e Deus não está satisfazendo. Aí eu vou dizer: eu vou abandonar a igreja. Eu vou abandonar essa igreja, porque os meus desejos não são satisfeitos. Eu quero dizer para você que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está sendo realizado nessa manhã, no meu e no seu coração. Eu vi um vídeo, eu não sei se vai dar tempo de mostrar esse vídeo. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês, mas ele tem 4 minutos. Vai depender do desenrolar aqui. E fala sobre Descartes, que é outro filósofo. O Descartes, ele diz o seguinte, uma frase célebre dele: penso e logo existo.
E as pessoas falam, poxa, Descartes, penso e logo existo. Assim como outros filósofos, poetas. Eu quero apresentar para você agora o grande filósofo. Jesus disse, eu sou. Penso, logo existo, Jesus. Jesus não, o próprio Deus. Moisés disse diante de Deus, disse assim, Senhor, eu vou no teu nome. Mas como que eu vou dizer para eles? Em que nome? Qual é o seu nome? Deus disse assim, diga para eles que o eu sou te disse. E eu quero dizer para você nessa manhã uma coisa que vai fazer você se alegrar na presença de Deus. Esta palavra eu sou, que ficou meio enigmática. O eu sou? O que é eu sou? Aí vem Jesus. Jesus vem e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a resposta a tudo que você precisa. Jesus está dizendo, eu estou dizendo para vocês, tudo aquilo que ficou implícito, agora está explícito. Eu ofusquei a minha glória para poder estar no meio de vocês, para salvar vocês das suas mazelas existenciais, de todo sofrimento. É esse Jesus que nós estamos falando. Ele é um Jesus vivo e real. Ele não pode ser tocado, mas ele pode ser sentido. O vento, você não toca o vento, você não sabe a cor do vento, mas você sente o vento. O nosso Deus é da mesma forma. As pessoas falam, são um monte de idiotas religiosos. Eu quero dizer para você, nós descobrimos uma verdade profunda, que nós não trocamos por nenhum prazer humano. É o prazer de sentir o gozo da salvação em Jesus Cristo. E que se no momento que findar a nossa vida terrena aqui, ainda que algumas pessoas dizem assim, mas eu tenho uma longevidade, eu vivi 100 anos. O que é 100 anos perto da infinitude da eternidade? Nada, porque nós sabemos que ao morrermos aqui, nós estaremos na eternidade com Deus. O Senhor está à procura, irmãos, de verdadeiros adoradores. Já foi mencionado nesse púlpito, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se ele procura verdadeiro é porque tem falso. Isso é muito importante, irmãos. Há dois tipos de ateísmos. Eu não sou ateu. Tem pessoas que dizem assim, eu sou ateu graças a Deus, né? Não tem? Eu sou ateu, graças a Deus que eu sou ateu. Agora existem dois tipos de ateísmo. O primeiro tipo de ateísmo é o seguinte, é o ateísmo teórico. É o ateu filosófico. Para o ateu teórico, Deus não existe e ponto final. Mas existe o ateísmo prático. Para o ateu prático, Deus existe. Mas ele vive como se não existisse. Queira o Senhor que Ele tenha misericórdia de nós essa manhã. Que nós não nos enquadremos dentro do ateísmo prático, que é crer que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Crer na palavra de Deus, mas viver como se nada existisse. Crer em tudo que contém na palavra de Deus, mas pegar textos. Eu quero dizer para você que texto sem contexto transforma-se em pretexto. Um texto sem contexto transforma-se num pretexto. Quantas religiões, quantas filosofias, quantas vãs filosofias a própria palavra do Senhor diz, criadas em cima de textos isolados, até mesmo textos bíblicos. Mas o Senhor nessa manhã, Ele dá emancipação à sua mente. Tá? Eu não estou falando, olha, irmãos, é o pastor Marafon, qual a sua graduação? Não importa a minha graduação. Eu quero dizer para você que Darwin cria no Senhor. Outros cientistas creram no Senhor. Pessoas muito influentes creram no Senhor. Abraham Lincoln cria no Senhor Jesus Cristo e o venerava e o adorava como cabeça, como principal. Então nós estamos aqui também debaixo, além da autoridade de Deus, nós temos também essas pessoas que corroboram para essa verdade. E a ciência cada dia mais corrobora para isso, contribui. A maioria das pessoas nega a existência de Deus em uma outra vez. É possível que nós mesmos, em um momento ou outro, a gente pode negar a existência de Deus. Em um momento ou outro a gente nega. Nega? Nega sim. Nega. Quando você murmura. Quando você murmura, você está dizendo assim, Deus não sabe de nada. Deus não é capaz. A murmuração é uma declaração da falácia da sua fé, ou da falência da sua fé.
Quando você murmura, você está declarando falência da sua fé. E quando nós declaramos a falência da nossa fé, nós deixamos de acreditar nas verdades profundas e começamos a acreditar em vãs filosofias. Nós vemos a igreja na atualidade falando sobre discipulado. Quantas pessoas discipulando? Como Jesus fez com seus discípulos. Agora eu pergunto nessa manhã, quem é o seu discípulo? Quem é o seu discipulador? Luciano Huck? Serginho Grossman? Quem é o seu discipulador? Porque as pessoas... A pastora Nádia ministrou uma palavra aqui na semana passada, não sei se vocês estão lembrados. Ela disse o que é relevante e o que é irrelevante. Ler a palavra de Deus é relevante ou irrelevante? Ficar 3 horas na internet lá vendo um monte de porcaria é relevante ou é irrelevante? Ponto, é um exemplo. Agora eu pergunto nessa manhã, quem é o seu discipulador? Onde você está buscando as verdades profundas em Deus? Em quem você está confiando? Eu estou numa igreja para que eu possa ter uma direção. Exatamente, nós como pastores, como ministros do Senhor, essa autoridade nos foi outorgada pelo Senhor para direcionar o caminho. Olha, não vai por aqui não, é por aqui. Tá? O caminho é esse. E Jesus Cristo como uma resposta para todas as indagações humanas. E nesta manhã, o Deus, Ele existe, Ele é real, Ele se faz presente na nossa vida. E todas as suas indagações e todos os seus questionamentos dessa manhã serão elucidados pelo Senhor. Não será pelo pastor Marafon, mas pelo Senhor. Cairá as escamas. A Bíblia fala que quando as pessoas não estavam enxergando, de repente caíam as escamas dos olhos. Sabe que momento na vida de Paulo ele enxergou mais? Sabe qual foi o momento que Paulo enxergou mais? Vocês têm ideia? Quando ficou cego. Ele estava indo atrás dos cristãos, para matar os cristãos. De repente aparece o Senhor para ele, ele cai do cavalo e fica cego. Eu quero dizer para você que o momento que Paulo mais enxergou foi o momento que ele ficou cego. Eu quero dizer para você nesta manhã, se você quer enxergar as coisas de Deus, que a sua visão natural possa cessar nessa manhã, você possa ter uma visão espiritual das coisas. Pare de enxergar o restrito. É momento de termos uma visão ampla das coisas de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. A palavra do Senhor diz assim, que o insensato diz no seu coração, Deus não existe. Salmo 14, verso 1. Insensato é o que não anda conforme o bom senso. Ele não tem bom senso, então ele é insensato. Ele anda guiado pelos seus pensamentos, pelos seus devaneios, pelo aquilo que ele acha ser a verdade. Pode ser uma verdade relativa. Eu quero dizer para você que existe verdade relativa e uma verdade soberana. A verdade soberana está contida na palavra de Deus. A relativa é baseada nos escritos, nos pensadores, nos pensamentos, nos livros paradidáticos. Mas a palavra do Senhor é uma verdade soberana. Nós precisamos conhecer a Deus. João capítulo 17, verso 3. Diz, e a vida eterna é... Que vida eterna é essa, irmãos? Que conheçam, eu grifei, conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a palavra, João capítulo 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam, não conheçam somente a história de Jesus, mas conheçam o poder de Jesus. Pastor, você está falando de uma história, o Mel Gibson fez um filme lá, que maravilhoso. É maravilhoso sim. Mas se o sofrimento de Jesus fosse só na carne, nós seríamos libertos do nosso sofrimento da carne. O maior sofrimento de Jesus não foi na dilaceração da sua carne, foi na sua alma. Quando todos os pecados da humanidade foram colocados sobre Jesus. A maior dor de Jesus foi levar os pecados da humanidade. Porque depois de Jesus, milhões de pessoas foram mortas em cruzes. Até o apóstolo Pedro, ele disse assim, eu não sou digno de ser morto como meu Salvador, me coloca de ponta cabeça. Pedro foi pregado numa cruz e disse assim, eu não sou digno de ter a mesma morte do meu Salvador. Vira essa cruz, põe ela de ponta cabeça. Então muitas pessoas
morreram em cruzes. Muitas pessoas sofriam, que a maior forma de sofrimento, até hoje na história da humanidade, que é trazida pelos romanos, é a crucificação. Existiam pessoas que ficavam 6 dias na cruz, sem morrer. Eles faziam mesmo logo um procedimento para que as pessoas ficassem sofrendo. Porque a guilhotina era muito rápido. O enforcamento era muito rápido. Então eles diziam assim, vamos desenvolver uma forma que seja um sofrimento contínuo. Então eles faziam a forma de pregar, quando as pessoas iam sufocando, perdendo o seu ar. Então, irmão, um dia eu gostaria de ministrar sobre isso, sobre o sofrimento de Jesus. E é muito interessante, mas eu só estou pincelando. Que muitas pessoas também sofreram, e o sofrimento de Jesus foi amar você, mas foi as mazelas existenciais, os sofrimentos da alma. E é por isso que Ele se entregou por nós. Ele se colocou numa posição como se colocasse na comporta da Foz do Iguaçu. E aí Jesus se colocar na frente das comportas da usina de Itaipu e dissesse assim, solta toda essa água sobre mim. Solta. Foi isso que Jesus fez. Todo o pecado da humanidade estava sobre Ele, naquele momento da cruz. Não era o sofrimento da dilaceração da dor em si, mas o sofrimento da sua alma, de todos os pecados da humanidade. E é por isso que você está aqui nessa manhã. É por isso que o Senhor te resgatou. Para que você possa viver essa verdade em Deus. Para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida. Amém. Vem mais vezes, viu? Você é nosso convidado para estar aqui mais vezes, tá bom? Ah, não, por favor. Amém. Amém. Deus abençoe você, querido. Amém. É muito bem-vindo, tá? Uma coisa interessante, irmãos, eu quero que vocês entendam. Às vezes a impressão é que nós temos aqui que algumas ministrações, estou jogando um monte de conhecimento aqui. Não é, queridos. Nós estamos falando aqui acerca das coisas do Senhor, acerca da palavra do Senhor. Então nós estamos colocando aqui sempre um parâmetro entre o que os pensamentos dos filósofos e o que a palavra do Senhor nos diz, tá? Por isso que nós buscamos esse respaldo no Senhor. Em última instância aqui, eu quero falar para vocês só a revelação de quem Deus é. Daniel capítulo 11, versículo 32 diz o seguinte: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Esse é o último tópico. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. A palavra do hebraico de proeza vem de asa, que significa fazer, manufaturar, realizar, produzir, executar. Toda a palavra está interligada à capacidade de fazer, de realizações. Então o povo que conhece a Deus, você conhece a Deus? Você crê que Deus existe? Então, se você conhece o Senhor, tem uma promessa para você nessa manhã, que o povo que conhece a Deus, ele se tornará forte e fará proezas. Fará proezas? Será que você não consegue se alegrar com isso? Meu Deus! A capacidade de afetar o que nós somos. Pelo conhecimento de Deus, podemos nos tornar cada vez mais fortes nele. O conhecimento de Deus vai nos influenciar naquilo que podemos fazer, na capacidade de realização para Deus. Deus nos vocacionou para grandes realizações nele. Quem não ama, não conhece a Deus. Então o amor é uma das vocações também que Deus deu aos homens. Se nós não amarmos, também nós não conhecemos a Deus. Mas é interessante, quando nós falamos acerca dessas coisas, falamos também acerca da revelação de Deus. A revelação de Deus se dá de uma forma muito clara e objetiva. Jesus estava numa ocasião juntamente com os seus discípulos, e ele lança uma pergunta inquisidora aos seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos assim: quem estão dizendo que eu sou aí? Aí os discípulos disseram: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias. Ele disse assim: como é que está a bolsa de apostas aí? O que eles estão falando sobre mim? Eles estão falando que o Senhor é Elias, tal. Aí no meio de todas aquelas respostas, levanta Pedro,
e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aí olha o que é interessante sobre a revelação de Deus. Quando você recebe algo da parte de Deus, Deus dá uma revelação acerca de você. Vocês estão entendendo? O Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Eu sou o Cristo Deus vivo. Não foi só a carne nem o sangue que revelou isso, não. Foi meu Pai que está no céu. E eu quero fazer uma revelação sobre você agora, Pedro. Tu és Petros, tu é Pedro, tu é uma pequena pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, Pedro, você é uma pedra pequena, mas você é feito da mesma rocha que sou eu. Eu quero dizer para vocês esta manhã, nós estamos edificando um grande templo para Deus. Nós estamos edificando a casa de Deus. Você é Petros, você é uma pequena pedra, mas você tem a mesma característica de Jesus. Quando você recebe uma revelação de Deus, Deus dá uma revelação sobre você. É que Deus está fazendo nesta manhã, meus queridos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor que se assenta num trono cheio de poder e glória. Aí o Senhor começa a derramar a sua graça e diz: você é Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Você é pequeno, você é frágil, mas sobre a sua fraqueza Deus nos aperfeiçoa através da nossa fraqueza. Ele nos fez fraco para que nós fôssemos fortalecidos, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na sua autossuficiência. Então que nesta manhã, meus queridos, nós possamos crer que Deus existe, que Ele é galardador daqueles que o amam e o buscam, que a sua palavra é real, que tudo que o Senhor tem reservado na sua palavra é para a bênção na nossa vida, é para que nós possamos desfrutar da sua comunhão na sua totalidade e vivermos uma vida plena com Deus e uma comunhão perfeita. É isso que nesta manhã Deus está promovendo, e Ele nos convida a sentar à mesa nessa manhã e dizer assim: assente-se à mesa, porque você vai participar do meu corpo e do meu sangue, e isso será vida para vocês. Vocês estarão reativando a mente de vocês, e vocês estarão lembrando do sacrifício do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, nessa manhã. Amém e amém.